Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Bora para a segunda aula de isostática. Então, nessa aula, vamos ver algumas relações fundamentais da estática, abordar um pouco sobre se uma estrutura ela é isostática, ou ela é hiperestática ou hipostática, e vamos também fazer algum exemplo de cálculo para como determinar as reações de apoio. Então, bora para a aula sem enrolação. Deixa eu apresentar aqui. Então, a estrutura, ela é isostática? Como que a gente determina se uma estrutura ela é isostática ou não? Então, para que uma estrutura ela seja considerada isostática, o número de equações de equilíbrio, não está escrito, da estática, ela deve ser igual ao número de incógnitas, que é reações de apoio. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem um exemplo de uma barra com dois apoios. Não sei se vocês se lembram, esse apoio aqui no A, ele representa um apoio fixo, né? Então, quer dizer que tem duas reações, uma reação vertical e uma reação horizontal, impede o movimento nessas duas reações. E no ponto B, temos uma reação de apoio móvel, impede apenas vertical. Então, essa estrutura é isostática? Se sim, por quê? Porque aqui, se a gente fizer a soma dos apoios, a soma das reações dos apoios, nós temos 1, 2, 3. E aqui nós temos três equações de equilíbrio. As reações da somatória das forças horizontais, as reações da somatória das forças verticais e as reações das somas dos esforços de momentos. Então, aqui nós temos três equações de equilíbrio, além de três incógnitas. Então, essa estrutura ela é considerada uma estrutura isostática. Aqui temos outros exemplos. Aqui temos exemplo de uma... Não sei se vocês se lembram. Isso aqui é uma viga engastada. Isso quer dizer que ela impede o movimento nas três direções, né? Tanto o momento, como horizontal, como vertical. Esse apoio aqui, ele tem três reações, então. Então, ele tem uma reação em X, uma reação vertical e uma reação de momento. Então, aqui nós temos três reações, três incógnitas de apoio, e onde vamos utilizar as mesmas três equações. Então, essa estrutura ela é isostática. Então, esse aqui é o exemplo de uma barra, e aí a gente pode ver uma força aplicada. Lembra dos conceitos que a gente viu? É muito importante saber as forças que aplicam numa barra, né? Mais para frente vocês vão entender o que essa força provoca, né? O que ela provoca no apoio. E essa estrutura aqui, ela é isostática? Mesmo que seja um pórtico, né? Vamos ilustrar aqui que aqui é como se fosse um pilar, e aqui é como se fosse uma viga, né? Essa estrutura, ela é isostática? Vamos analisar. Esse apoio aqui é um apoio móvel, então, ele tem uma reação, uma incógnita de apoio, em X, e esse apoio aqui é um apoio fixo, tem duas reações, uma em X, outra em Y. Vamos somar. 1, 2, 3. Novamente, vamos utilizar as três equações da estática. Então, temos 3 igual a 3. Então, logicamente, é uma estrutura isostática. E aqui temos os exemplos. Será que essas estruturas aqui são isostáticas? Não há tempo para vocês pensarem. O que vocês acham? Essas estruturas aqui são isostáticas, hiperestáticas ou hipostáticas? Vamos avaliar aqui? Vamos avaliar esse pórtico aqui. Aqui temos uma estrutura com um apoio fixo e um apoio engastado. Um apoio fixo, vocês se lembram, né? Tem duas reações, uma reação na horizontal e uma reação na vertical. Então já temos dois. Um apoio engastado tem três reações, no momento, vertical e horizontal. Então aqui nós temos 5 incógnitas de apoio, 5. E quantas equações nós temos? 3. Então, logicamente, essa estrutura aqui é uma estrutura hiperestática. O mesmo exemplo para essa barra, uma estrutura hiperestática, tem duas reações aqui, vertical e horizontal, e aqui três reações, vertical, horizontal e o momento. Essa estrutura aqui já é uma estrutura, será que é isostática? Vamos avaliar. Nós temos três equações da estática. Somatória das forças verticais, horizontais e no momento. E aqui, lembra, isso aqui é um apoio móvel. Só temos um impedimento aqui, na vertical. Então, aqui nós temos duas equações
duas incógnitas de apoio, uma aqui, e três equações. Então, essa é uma estrutura hipoestática. Então, para frisarmos, o grau de estaticidade de uma estrutura é determinado pela análise dos apoios da estrutura. Então, para determinar se é uma estrutura hiperestática, hipostática ou isoestática, vamos determinar através das equações, além das reações de apoio. Para que seja uma estrutura isostática, a gente viu o número das reações de apoio, né? Vertical, horizontal, momento, ela tem que ser igual ao número de equações da estática. E lá, se o número ele for maior, né? Se o número de reações de apoio é maior que o número das equações, é uma estrutura hiperestática. Se for menor, como no exemplo que nós vimos, é considerada uma estrutura hipostática. E para as treliças, né? Lembra que a gente comentou um pouco sobre as treliças, mas à frente a gente vai aprofundar um pouco. Mas as treliças, né, é uma estrutura composta por articulações, barras, apoios. Esse é um assunto um pouco mais para frente que a gente vamos avaliar. Mas aqui, como que você sabe se uma treliça ela é uma estrutura hiperestática, isostática? Então aqui a gente tem um truque, a gente tem um método. A gente olha essa estrutura. A estrutura vamos decompor ela. Ela é formada por dois apoios, várias articulações e várias barras conectadas. Aqui, vamos começar primeiro somando as reações de apoios. Nós temos uma aqui na horizontal e duas na vertical. Então, nós temos três reações de apoios. Nós temos aqui quantas barras? Vamos somar quantas barras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 barras. Para sabermos se a treliça é uma estrutura isostática, a soma das reações de apoio mais a soma no número de barras, elas têm que ser iguais a duas vezes o número de nós. Vamos contar quantos nós tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 nós. Vezes 2, 14. Então, aqui, 14 soma as reações de apoio mais o número de barras é 14. O número de nós vezes 2 é 14. Então, essa treliça aqui, ela é considerada uma estrutura isostática. Mais à frente vamos aprofundar um pouco mais, vamos ver como calculamos essas reações de apoio, como determinamos esforços. Então, é importante ter em mente o conceito do equilíbrio estático, né? A somatória dos esforços horizontais, quando ele é igual a zero, ele garante, escrevi grande aqui, mas é garante, que a estrutura não esteja em movimento horizontal. Nós queremos uma estrutura estática, não queremos que ela esteja em movimento. Então, a somatória dos esforços horizontais é igual a zero. A mesma coisa para os esforços verticais e para as somas de momentos. Nós queremos que a estrutura esteja em momento vertical e nem em rotação. Por isso que podemos usar essas equações do equilíbrio estático. Vamos por um exemplo. Aqui temos o exemplo de uma barra. Vamos ver se vocês se lembram. Isso aqui vamos ver se vocês se lembram. Isso aqui é um apoio móvel. Então, só tem uma reação vertical. E esse aqui é um apoio fixo. Duas reações, uma na vertical e outra na horizontal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o valor das incógnitas. São três incógnitas. Mas primeiro vamos verificar se ela é uma estrutura isostática. Nós teremos três incógnitas, uma no apoio A, duas no apoio B, e temos três equações de equilíbrio estático. Então, é uma estrutura isostática. 3 é igual a 3. Então, vamos determinar os valores das reações de apoio. Então, como que a gente faz isso? Vamos começar pelo mais simples, né? Quando a gente olha essa estrutura, a gente vê que a gente tem um esforço vertical de 25 kN aplicado a 1,5 do apoio do ponto A e a 4,5 do apoio B. A gente vê que a gente não tem nenhum esforço horizontal. Então, vamos fazer os esforços das somas dos esforços horizontais. Nós temos que é igual a zero. Não tem nenhum esforço horizontal. Então, podemos concluir que o RHB ele é igual a zero. Não tem nenhum esforço horizontal. Então, logicamente, a então, logicamente, deixa eu confirmar que eu estava ali.
o valor da incógnita RBH, do esforço horizontal, é igual a zero. Agora, vamos tentar encontrar as incógnitas verticais, RAV e RBV. Como que a gente encontra? Então, vamos fazer a somatória dos esforços verticais. Quais são as somatórias dos esforços verticais? Nós temos 25 apontado para baixo e tem as duas reações apontadas para cima. Como que a gente faz? A gente vai fazer as duas, os apoios, RVA, RAV mais RBV, a soma, tem que ser igual menos 25 igual a zero, porque a somatória dos esforços verticais tem que ser igual a zero. Então, a somatória desses esforços que são aplicados na viga, tanto os esforços de reações de apoio, como os esforços das forças aplicadas, tem que ser igual a zero. Então, eu faço RVA mais RVB menos 25 é igual a zero. Mas percebe que essa é uma equação com duas incógnitas? Então, a gente precisa de mais uma equação para encontrar a solução dessas, encontrar o valor dessas incógnitas. Qual a equação que está faltando? Somatória dos momentos. A gente sabe que o momento aplicado em A, no apoio, e o momento aplicado em B, em qualquer um deles, a somatória dos momentos nesse ponto tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente tem que escolher aonde a gente vai fazer a somatória dos esforços do momento. Vamos escolher o ponto B. A gente sabe que os esforços, as somatórias dos momentos no ponto B tem que ser igual a zero. Então, para a gente entender, vamos ver aqui, ó. Tentei desenhar aqui, precisa de uma lousa para ficar mais claro, mas vamos tentar entender. Vamos fazer o somatório dos esforços no ponto B, né? Somatório dos esforços no ponto B tem que ser igual a zero. E o que a gente tem? Como que surge o momento aqui? Então, dois esforços provocam um momento aqui. O esforço de 25 kN, ele provoca um momento em B, porque imagina assim um braço, ó. Eu estou aplicando esforço aqui. Eu provoco um momento aqui nesse apoio meu. Então, qual que vai ser o valor desse momento? Então, o momento, ele é a força vezes a distância, que no caso ali é 4,5. E como que eu sei se é negativo ou positivo? É convenção, né? No caso aqui, a minha convenção aqui no sentido horário, eu vou considerar negativo. Então, se gira nesse sentido aqui, eu vou considerar negativo. E se gira no sentido anti-horário, eu vou considerar positivo. Mas é a convenção que você adota. Vamos lá, então. Essa força de 25, ela faz a barra girar em que sentido? No sentido anti-horário. Então, eu vou colocar mais 25 vezes 4,5. E temos a reação de apoio RVA, que provoca um momento no apoio B. Só que essa vai girar a barra em que sentido? No sentido anti-horário. Então, eu vou fazer menos RVA vezes essa distância, que é 6. Isso tem que ser igual a quê? Igual a zero, porque a somatória dos esforços no momento no ponto B tem que ser igual a zero. Então, aqui, equação básica, né? Encontrar o valor de RVA. Então, a gente vai isolar o RVA, joga para cá, isola o RVA. Isolando, a gente encontra um valor de RVA igual a... Vamos ver aqui nos slides. Então, 25 vezes 4,5 dividido por 6, RVA igual a 18,75. Então, nós já temos o valor de RAV. Agora, voltando na outra equação, onde RAV mais RVB é igual a 25, a gente pode isolar RBV, temos o valor de RBV. Então, dessa forma, nós encontramos as duas reações de apoio, e nós sabemos que a reação de apoio horizontal é igual a zero. Viu como não é tão complicado? A gente utiliza as reações de apoio com as equações para determinar as incógnitas. Na próxima aula, vamos fazer mais exemplos para frisarmos isso na nossa cabeça. Novamente agradeço ao professor André Valmir Salgo Ribeiro pelo seu conteúdo, que eu me baseio minhas aulas no seu PDF. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.